Então, hoje, vamos falar da nossa Parashá Pinchas. A verdade é que a gente sempre tenta procurar aquelas conexões entre uma Parashá e outra, e nessa semana não precisa nem procurar nenhum tipo de conexão, porque a conexão já está evidente, já está óbvia. A gente terminou a Parashá da semana passada, a Parashá Balak, com uma história. A história foi cortada no meio e a história vai continuar na Parashá dessa semana. Então, são duas Parashiot que estão completamente conectadas, o finalzinho da Parashá Balak e o começo da Parashá Pinchas. Então, vamos só lembrar o que aconteceu no finalzinho da Parashá passada, e a gente vai ver que tem muitos assuntos nessa Parashá, e todos eles vão estar amarrados, todos eles vão estar conectados um assunto com o próximo assunto. Então, no finalzinho da Parashá da semana passada, a verdade, né, toda a Parashá foi sobre o rei Balak, o rei do povo de Moab. Ele tentou contratar o Bilam para amaldiçoar o povo judeu. Por 3 vezes o Bilam tentou amaldiçoar. Ao contrário, Deus fez com que saíssem brachot da boca dele, talvez a brachá mais famosa que virou parte da nossa tefilá, Matovo alecha Yaakov, mishkenotecha Israel, como são bonitas as suas tendas, Yaakov, e os teus santuários, Israel. E essas foram as 3 tentativas de maldição que viraram brachá. Depois disso, o Balak ficou muito bravo com o Bilam. Ele falou: olha, eu te contrato para você amaldiçoar, e no final das contas, você me faz um desserviço desse, você abençoa esse povo que eu queria destruir. E o Bilam, ele fala para o Balak: olha, não adianta, esse povo é abençoado, esse povo é protegido por Deus. Então, a única maneira de você atingir esse povo é se eles desagradarem Deus, se eles deixarem Deus bravo, e não tem algo que deixa Deus tão bravo quanto imoralidade. Então, causa com que eles tropecem em imoralidade, e assim você vai conseguir fazer com que Deus fique bravo com o povo judeu, e você vai ter chance de ter alguma vitória contra Israel. E mesmo que não tenha vitória, quantos judeus conseguir destruir já é lucro. Então, essa era a ideia do Bilam. O Balak, ele adorou a ideia. Apoiado pelo povo de Midian, eles fizeram todo um plano para que o povo judeu caísse em imoralidade. Terminaram também não só em relações proibidas, mas também acabaram fazendo idolatria. As duas coisas, na verdade, sempre andam mais ou menos juntas, e, infelizmente, morreram numa epidemia 24.000 pessoas. No meio de toda essa confusão, se levanta o Zimri, que é o líder da tribo de Shimon, e ele pega uma princesa de Midian, chamada Cosbi, e ele começa a ter relações públicas com ela, na frente de todo mundo, na frente de Moshe Rabbeinu, na frente do povo. Deus fez com que Moshe esquecesse a Halachá. Existe uma lei, a gente sempre fala nas aulas sobre, quando a gente fala sobre pena de morte na Torá, sempre a gente está falando sobre o Beit Din fazer um julgamento. Esse julgamento ele tem que ter, obviamente, necessariamente, 2 testemunhas que viram o ato que é punível com morte. Precisa ter precisa ter um aviso prévio para a pessoa que vai cometer a transgressão, que essa transgressão pode ser, vai ser punida com morte, caso a pessoa realmente cometa a transgressão. Tudo isso é um sistema tradicional de justiça da Torá. Mas aqui tem uma exceção. Quando alguém ele faz um ato de moralidade público, quer dizer, com uma mulher de outro povo, isso na frente de todo mundo, existe uma halachá, que uma pessoa que é um canai, uma pessoa que é um zeloso da honra de Deus, alguém que não suporta, quer dizer, tem que ser uma coisa que vem de dentro da pessoa, que ele não suporta ver algum ato de moralidade, não suporta ver o nome de Deus ser manchado. Essa pessoa tem permissão de matar o transgressor sem nenhum tipo de julgamento.
Isso é, obviamente, uma exceção da Torá e é uma exceção que também, obviamente, não se aplica mais nos nossos dias. Não é qualquer um que está bravo, que pode sair, se levantar e sair matando outras pessoas, achar, não, essa pessoa está indo contra a honra de Deus, vou lá matar ela, Deus nos livre, não é isso, mas é uma exceção que existia na época da Torá, na época de Moshe, que uma pessoa que ele é um canai, ele é um zeloso da honra de Deus, ele imediatamente pode se levantar e matar uma pessoa que está fazendo um ato público de imoralidade. Então, assim, o Pinhas, ele se levantou, ele matou o Zimri e a Cosbi, aconteceu um grande milagre que ele, com uma arma só, com um golpe só, ele matou os dois e o povo começou a ficar muito bravo com o Pinhas. Como que você faz isso? Você é um assassino. E começaram a denegrir, começaram a dar risada do Pinhas, porque o Pinhas ele era neto do Itró, e o Itró era sabido como uma pessoa que teve, no seu passado, muitos anos que ele era um sacerdote de idolatria. Então, começaram a desprezar ele, começaram a ameaçar o Pinhas, até que Deus teve que intervir. É assim que começa a nossa paraxá. Deus vai intervir, ele chama Moshe Rabbeinu e fala, Moshe, avisa para o povo que o Pinhas é um herói. Eles estão chamando o Pinhas de um assassino. O Pinhas é um herói. Essa praga, essa epidemia que matou 24.000 pessoas, ela só parou pelo ato heróico, quer dizer, o Pinhas arriscou a vida dele quando ele foi matar o Zimri e a Cosbi. Ele fez um ato de Messirut Nefesh, ele arriscou a vida dele e, por causa desse ato que ele fez, um ato muito louvável, eu parei a epidemia, eu salvei o povo judeu, quer dizer, os méritos são dele, e eu vou fazer com o Pinhas um Brit Shalom, um pacto de paz. A gente sabe que o Pinhas ele era neto do Aron Cohen. Só que o que acontece? O Pinhas ele não era Cohen, apesar de ser neto de Aron Cohen. Eu não tô entendendo como ele pode ser neto do Aron e ele não ser Cohen. Parece aquela famosa história de um homem que chega na sinagoga para o rabino e fala, Rabino, eu quero virar Cohen. Então o rabino fala, olha, desculpa, não tem como, não existe conversão para Cohen. Ele falou, não, rabino, eu quero muito, é muito importante para mim, eu estou disposto a fazer uma grande doação para a sinagoga. Então o rabino fala, não, olha, desculpa, não tem como, eu entendo tua boa vontade, mas não tem como. Olha, rabino, você não está entendendo? Se você me fizer virar Cohen, eu dou $1 milhão aqui para essa instituição. Então, na hora, né, obviamente, aquele valor brilhou os olhos do rabino. O rabino falou, vamos converter você. Não entendi que você queria tanto assim, virar Cohen. Então, por $1 milhão, ele faz lá uma cerimônia. Falou, pronto, a partir de agora você é Cohen, Mazal Tov. E ele pergunta para o homem, mas por que você queria tanto ser Cohen? Fala, sei lá, rabino, meu avô era Cohen, meu pai era Cohen, eu queria muito ser Cohen também. Então, a verdade é que, naturalmente, quem é filho de Cohen, ele também é Cohen, a não ser Deus nos livre, se o Cohen tenha alguns tipos de casamento proibidos pela Torá, mas em condições normais de pressão e temperatura, filho de peixe, peixinho filho de Cohen, também é Cohen, mas aqui é uma exceção. Pinhas, ele é neto do Aron Cohen, mas o que aconteceu? Quando Deus nomeou o Aron e seus 4 filhos como os Koanim do povo judeu, então, a partir de agora que eles foram nomeados Koanim, todo filho que nascer de hoje em diante, obviamente ele vai ser Cohen. Mas qualquer filho que já tivesse nascido, quer dizer, fora esses 5 que foram nomeados, Aron e seus 4 filhos, e todo filho que nascer daqui para frente, qualquer filho que já tinha nascido de antes, ele não é considerado Cohen. Era o caso do Pinhas, um dos netos do Aron Cohen, ele já tinha nascido naquele momento, então ele ia ser, para o resto da vida, só um Levi,
mas ele não ia ser um Cohen. Então, Deus aqui fala para Moshe, eu vou fazer com o Pinhas um Brit Shalom, um pacto de paz, e a partir de hoje ele também é considerado Cohen. Ele vai ser um Cohen, e assim todos os futuros descendentes do Pinhas. Por que isso? Olha que incrível. Por que Brit Shalom? Então, eu não estou entendendo. O Pinhas, tudo bem, coloca kavod, mas ele fez um ato de... Ele matou uma pessoa, ele fez um ato de violência. Então, por que Deus chama isso de um Brit Shalom? Então, a gente tem que saber que, na nossa cabeça, muitas vezes, Shalom é a gente ficar sentado, a gente não interagir, a gente não tomar atitudes, e nem sempre isso é Shalom, isso não é paz. Eu vou dar um exemplo na prática, né? Teve os tratados de Camp David, que os Estados Unidos eles mediaram o tratado de paz entre Israel e o Egito. A grande pergunta é: Israel e o Egito, eles vivem numa paz verdadeira? E a resposta é, obviamente, que não. Eles têm um tratado de não agressão, e é só isso. Eles não têm um tratado de paz. Eles não vivem em paz, porque se você pegar a mídia, por exemplo, do Egito, é uma mídia muito antissemita. Você vai no Egito, você não vai ver nenhuma comunidade judaica florescendo, com liberdade religiosa. Então, não tem uma paz verdadeira. Eles têm um tratado de não agressão. A paz verdadeira é mais do que não se agredir. A paz verdadeira é a gente viver junto, um ajudando o outro, um contribuindo com o outro. Isso não é a realidade entre israelenses e egípcios. Então, aqui, por que o Pinhas é chamado que ele tem um pacto de paz? Porque ele trouxe a paz do povo judeu com Deus. Deus ele estava furioso com o povo judeu por essa transgressão, essa imoralidade, pela idolatria que eles fizeram de Baal Peor, que era o Deus que fizeram os judeus se ajoelharem perante esse Deus. Então, agora, o Pinhas ele trouxe de volta a paz entre o povo judeu e Deus, e midá keneged midá, medida por medida, ele recebeu o pacto de paz, ele se transformou num Cohen. A gente sabe que a característica principal do Aron Cohen, ele é um Ohev Shalom, Verodev Shalom. Ele é um amante da paz e ele corre atrás da paz. A paz é parte da essência de um Cohen, e, às vezes, para ter paz, precisa de atitude, precisa agir e não só ficar sentado na cadeira esperando a paz acontecer. Eu lembro, na minha época de moleque, tinha uma música muito famosa que falava da paz. E o grupo ele questionava na música: e você, o que você faz pela paz? Quer dizer, ficar olhando e falar: ai, que absurdo os ataques, e esse país, nesse país, a gente não consegue viver em paz nem com o nosso vizinho. Quem somos nós para falar da paz desse país com outro? O que você faz pela paz? Quer dizer, ficar só sentado no sofá não vai trazer paz para o mundo. Muitas vezes a paz precisa de atitudes. E aqui o Pinhas entendeu que para trazer a paz de volta, a tranquilidade de volta, ele tem que fazer um ato de violência, mas é um ato que, em última instância, trouxe de novo a paz aqui para o mundo. Então, esse é o primeiro assunto, um dos assuntos mais importantes, né, que leva o nome da Parashá, esse grande mérito do Pinhas de ter tomado a atitude certa na hora certa. Aqui tem uma grande pergunta: se tem essa lei que o Cohen, uma pessoa que é um canai, um zeloso da honra de Deus, se ele vê alguém cometendo uma imoralidade pública, ele tem que se levantar e matar essa pessoa sem julgamento, sem testemunhas. Essa é uma lei da Torá. Por que Moshe não veio cumprir essa lei? Moshe é o líder do povo, está escrito que o povo estava chorando. Por que o povo estava chorando? Porque viram que Moshe não fez nada. Então, a pergunta é: Moshe, ele é uma pessoa corajosa. Quando teve o bezerro de ouro, ele se levantou contra 600 mil homens do povo judeu. Mila Shebelai, quem está com Deus, vem comigo. Ele se levantou na frente dos 600 mil homens do povo. Por que aqui Moshe não fez nada? Fala Urashi,
Deus fez o Moshe esquecer essa alahá. Ele sabia essa lei, mas ele esqueceu. O Pinhas, antes de aplicar essa lei, ele foi perguntar para Moshe, Moshe, é isso aqui que a alahá fala? É essa situação? E Moshe falou, uau, eu tinha esquecido disso. Kol hakavod, você tem razão, vai lá, como você que lembrou da alahá, então a alahá agora está na tua mão, vai lá e cumpre. E assim o Pinhas fez. Por que Moshe Rabbeinu, ele esqueceu uma alahá que qualquer aluno de Shivá saberia dessa alahá? E a resposta é, Deus intencionalmente fez Moshe esquecer para poder dar para Pinhas o que já estava decretado para ele. Olha que ideia incrível, que ideia maravilhosa. Assim fala o Rav Soher Fran, que muitas vezes na vida a gente se esforça, a gente dedica muito do nosso tempo para conseguir nosso sustento, para atingir nossos objetivos de vida, para conseguir uma posição social ou uma posição financeira, e a gente acha que os resultados, na verdade, são fruto do nosso esforço. E isso não é verdade. Quando Deus quer que alguma coisa chegue na nossa mão, vai chegar. Se precisar, ele vai fazer um milagre. Se precisar, ele vai virar tudo do avesso. Se precisar, ele vai fazer Moshe Rabbeinu esquecer qual é a alahá. E assim ele fez. Ele tirou da cabeça de Moshe Rabbeinu a alahá só para permitir para o Pinhas tomar aquela atitude para receber o cargo de Cohen que já tinha sido guardado para ele. Deus já queria dar esse cargo para o Pinhas, ele criou toda a situação para o Pinhas poder receber. Assim a gente tem que viver a nossa vida com a certeza que a gente vai fazer a nossa parte, mas o sucesso está sempre nas mãos de Hashem. Depois disso, Deus ele dá uma ordem para Moshe Rabbeinu para atacar o povo de Midian. E aqui não é uma guerra normal, como todas as outras guerras. O povo judeu é o povo mais ético do mundo, até mesmo nas guerras. A gente vê hoje em dia, quando Israel quer bombardear um lugar dos palestinos, eles avisam antes. Olha, a gente sabe que nesse prédio tem instalações militares. Por favor, todos os civis saiam do prédio agora, porque a gente vai bombardear esse prédio. Eles avisam antes. Não tem nenhum exército do mundo que faz isso. Então, antes de um bombardeio, antes de alguma ação militar, eles dão um aviso, mesmo que eles perdem o efeito surpresa, que é uma das grandes armas de guerra, é justamente o efeito surpresa. Israel é cuidadoso de tentar nunca tirar a vida de um civil. Então, a gente vai ver que a ética da guerra do povo judeu hoje em dia vem desde a Torá. Então, a Torá fala, toda vez que o povo judeu vai fazer uma guerra, antes de começar a guerra, faz uma proposta de paz com outro povo. Sempre antes de começar uma guerra, avisa antes que vocês vão atacar. Sempre que vai ter uma guerra, não fecha pelos 4 cantos. Fecha por 3 cantos, para dar para esse povo a possibilidade. Se eles quiserem fugir, eles podem fugir, mas essa guerra contra Midian não vale nenhuma dessas leis. Deus chama essa guerra a guerra de vingança contra Midian. A gente vai se vingar por tudo que Midian fez para o povo judeu, por tudo que eles causaram. Essa é a guerra da vingança. Não tem aviso prévio, não tem proposta de paz, não tem proibição de cercar os 4 cantos do povo de Midian, pelas 4, para não dar tempo deles escaparem. É uma guerra para exterminar o povo de Midian. Por que Deus ele está tão bravo com Midian? Quer dizer, se ele anula todas essas leis de ética militar do povo judeu, significa que Deus está muito bravo com o povo de Midian. E o que mais chama atenção é a Parashá da semana passada fala do povo de Moab, quer dizer, o Balac, ele contrata o Bilam e ele quer exterminar o povo judeu. Midian, é verdade, eles vieram ajudar também, mas por que Deus ele destrói o coadjuvante e não está escrito em nenhum lugar da Parashá
uma guerra de vingança contra Moab. Não está escrito nada sobre atacar Moab. Então, aqui, nossos sábios trazem algumas respostas incríveis. Por que Midian foi atacado, mas Moab não foi atacado? Olha que coisa incrível. Moab, quando o povo judeu venceu os reis Sihon e o rei Og, que eram grandes guerreiros, e ele acampou do lado do povo de Moab, os moabitas ficaram apavorados, eles entraram em pânico, eles estavam com medo que eles estão na rota de colisão do povo judeu e que o povo judeu vai vir que nem um trator e vai passar por cima de Moab. Então, por que eles contrataram Bilam e eles tentaram derrubar o povo judeu? Foi uma atitude de autopreservação, foi uma atitude de alguém que está com medo de ser atacado e ataca antes para não ser atacado. Então, Moab, dá para entender por que eles quiseram derrubar o povo judeu. Eles estavam com medo, eles se sentiam ameaçados. Por que Midian entrou na história? Midian não era vizinho, Midian não estava sendo atacada, Midian não estava sendo ameaçada. Por que Midian entrou na história? Por um sentimento chamado Sinat Hinam, ódio gratuito. Ódio gratuito pelo povo judeu, não tem motivo, não tem explicação. Eles odeiam os judeus, eles vão fazer de tudo para derrubar o povo judeu. Deus quer mostrar o quanto ele odeia esse sentimento chamado Sinat Hinam. A gente conhece, estamos nas 3 semanas de luto, de tristeza, chamado Ben Hametzarim. E aqui tem a ver com o ódio gratuito do povo judeu. Quando tem ódio gratuito, o nosso Beit HaMikdash, ele foi destruído há quase 2000 anos. A gente não conseguiu reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Por quê? Ódio gratuito. Vou dar um exemplo que está muito comum, esse tipo de coisa aí, infelizmente, dos judeus estarem um falando mal do outro, porque esse é Ashkenazi, e esse é Sfaradi, e esse é dos Hassidim, e esse é não sei o quê. Um judeu falando mal do outro, isso se chama Sinat Hinam. Cada judeu ele tem a sua forma de se conectar com Deus. Olha que incrível, estava dando uma aula ontem para um grupo de moças sobre a Alahot de Tfilá para mulheres, livro chamado Alihot Bat Israel, Alahot só para mulheres. Então tem um capítulo sobre a Tfilá das mulheres. E uma das coisas que ele traz nesse capítulo é que uma pessoa não deve mudar o Nusach da Tfilá dos seus antepassados. O que quer dizer o Nusach da Tfilá? A gente sabe que tem pequenas diferenças na Tfilá, da Tfilá dos Ashkenazim, a Tfilá dos Faradim, a Tfilá dos Hassidim. Cada um tem a sua massore, tem a sua transmissão oral. E olha que ele fala aqui incrível, que cada tipo de Tfilá ele tem um portão específico no Shammai por onde essa Tfilá entra. Então, alguém não deve mudar o que era dos seus antepassados e ele deve manter. Então, alguém que acostumou que o pai dele era Sfaradi, ele deve fazer a reza Sfaradi. Alguém que o avô era um Ashkenazim, ele deve fazer a Tfilá Ashkenazi. As mulheres, a não ser depois do casamento, elas têm a permissão de mudar. Uma mulher Sfaradiá que casou com um Ashkenazi deve começar a seguir o Nusach Ashkenazi e vice-versa também, a mesma coisa ao contrário. Olha que incrível, cada Nusach, cada grupo tem o seu portão de Tfilá no Shammai. Então, a gente não tem que falar mal, mas porque os Ashkenazim fazem assim, e os Faradim, e os Hassidim, cada um tem a sua forma de se conectar com Hashem. Infelizmente, isso é um dos sintomas do Sinat Hinam, do ódio gratuito que tem dentro do povo judeu, e a gente tem que fugir desse tipo de sentimento negativo que, infelizmente, pode destruir toda a união do povo judeu e, consequentemente, destrói a nossa força. Então, esse é um ponto por que Midian foi atacado e Moab não, porque Moab tem uma justificativa. Eu estou me sentindo ameaçado, mas Midian está vindo por ódio gratuito. Sinat Hinam, Deus odeia Sinat Hinam, ele quer apagar isso do mundo, por isso que ele faz uma guerra de vingança contra Midian.
Outra explicação, olha que incrível, isso ajuda a gente a entender aquela famosa pergunta: por que pessoas boas sofrem e pessoas ruins têm sucesso na vida? Vamos olhar aqui o povo de Moab. Eles fizeram tão mal para o povo judeu, eles tentaram destruir o povo inteiro, eles contrataram aqui o Bilam para amaldiçoar todo mundo, homens, mulheres, crianças, eles querem exterminar um povo inteiro. Então, isso foi uma coisa muito grave. O que aconteceu com eles? Nada. Então, a gente pergunta: Deus, aonde está a tua justiça? Eu não estou entendendo. Olha que incrível que os nossos sábios falam. Por que Moab não foi destruído nesse momento? Porque de Moab tem que sair uma pessoa muito importante chamada Ruth. Ruth veio do povo de Moab. Se Moab aqui fosse destruído também, então Ruth não teria nascido e a gente não teria o mérito de David Amelech, dos Teilim e tudo que saiu de David Amelech. Olha que incrível, o povo inteiro de Moab, naquele momento, foi poupado para preparar o nascimento da Ruth nas futuras gerações e preparar o nascimento de David Amelech e futuramente do Mashiach. O Mashiach vai vir daqui. Então, olha que incrível, Deus está olhando para a gente. Você está questionando Deus, por que não está destruindo Moab? E Deus está olhando lá de cima e falando: eu estou criando o teu Mashiach e você está reclamando comigo. Então, olha como é incrível, como os cálculos de Hashem, eles são muito profundos. Mas eu escutei uma pergunta muito forte em relação a isso. Tá bom, se é para salvar a família da Ruth, que salve somente a família dela. Pega quem são os avós, os bisavós dela, salva essa família e futuramente vai nascer a Ruth. Deus poderia salvar só algumas pessoas dentro do povo, não precisava ter salvado o povo inteiro. A resposta para isso, olha que coisa incrível, se só a família de Ruth tivesse sido salva, mas o povo inteiro de Moab tivesse sido destruído, a Ruth, ela era uma princesa, ela era filha do rei Eglon. Então, se ela tivesse a família dela fosse poupada, mas o povo inteiro fosse destruído, o Eglon nunca teria sido rei. Eles iam ser pessoas normais, pessoas simples, provavelmente pessoas fugitivas, pessoas nômades indo de um povo para o outro. Eles não seriam pessoas de uma família real. E para ter a genética, para nascer David Amelech, tem que vir de uma mulher que ela tem sangue azul. A Ruth, ela tem que ser uma princesa, ela tem que vir de uma família real, até para que o Mashiach ele seja um Mashiach universal, que o mundo inteiro vai aceitar o Mashiach como o escolhido de Hashem. Então, isso precisou vir de uma família real, de um outro povo, para que futuramente pudesse nascer David Amelech e ele pudesse herdar esse lado de Malchut, esse lado de reinado da sua bisavó Ruth. Deus, olha que incrível, olha os cálculos de Hashem, como são muito mais profundos do que o nosso cálculo quando a gente está questionando Hashem. Não, Deus, mas olha só, eles são ruins e você não faz nada de mal para eles. Calma, eu estou preparando o futuro da vida Amelech, eu estou preparando o Mashiach. Então, não questiona os atos de Hashem, quando tudo que a gente consegue ver é simplesmente um pequeno buraco da fechadura da história do mundo. Então, esse é o ataque contra o povo de Midian. Próximo assunto é uma nova contagem do povo judeu. Por que tem que ter uma nova contagem? O Rashi, ele traz dois motivos, vamos conectar com tudo o que aconteceu até agora. Rashi fala que Moshe Rabbeinu, ele é como um pastor de ovelhas do povo judeu, ele é o pastor do povo. Imagina um pastor de ovelhas, Deus nos livre, ele está lá cuidando das ovelhas dele com toda a dedicação, mas infelizmente esse pastor sofre o ataque de um grupo de lobos, não tem como defender todos os carneirinhos lá do rebanho dele, infelizmente os lobos conseguem atacar e conseguem fazer algumas vítimas entre
o rebanho daquele pastor. Então, agora esse pastor ele faz uma contagem do rebanho dele para ver quantos sobraram desse terrível ataque que os lobos fizeram. Aqui também a gente viu que teve aquela maguefá, teve a epidemia por causa da imoralidade, por causa da idolatria. Então, Moshe está contando o povo como um pastor, depois que o seu rebanho foi atacado. Aqui também Moshe está contando o povo, depois da tragédia, da morte de tantos judeus, por causa da imoralidade do plano de Bilam. Uma outra explicação, Moshe Rabbeinu, quando ele recebeu o povo, quer dizer, ele vai virar agora o líder, teve uma primeira contagem do povo. Moshe, ele está prestes a morrer, é nessa paraxá, a gente vai ver que Deus já vai comunicar para Moshe Rabbeinu que a morte dele se aproximava. Então, já que Moshe recebeu o povo contado, ele quer devolver para Deus o povo também contado. Por isso que aqui tem mais uma contagem do povo judeu. E um terceiro motivo, que é o próximo assunto da Paraxá. O próximo assunto fala sobre a divisão das terras em Eretz Israel, de acordo com cada uma das tribos. E olha que incrível, isso tudo foi feito através de um sorteio. Por que um sorteio? A gente conhece como funciona a psicologia das pessoas. Se Moshe Rabbeinu tivesse falado, olha, essa tribo vai ficar na praia, sabia, Moshe Rabbeinu gosta mais dessa tribo do que da nossa. Olha, para a gente ele deu um lugar sem praia, para outra tribo ele dá um lugar com praia, ele não deve gostar da gente, vai ter reclamação, vai ter questionamentos. Deus falou, está comigo. A gente vai fazer um sorteio, eu vou fazer, a gente sabe que não existe sorte, o sorteio é uma maneira da gente entregar na mão de Deus que ele faça a escolha certa das coisas, e Deus ele precisa, para, entre aspas, para fazer um sorteio, ele tem que saber quantas pessoas tem em cada tribo, porque o tamanho da terra que cada tribo vai receber em Eretz Israel vai ser proporcional ao número de habitantes. Então, esse é o motivo técnico de mais uma contagem. Fala o Hafetz Haim que, obviamente, Deus poderia ter só mencionado na Torá que foi feita mais uma contagem, e a gente já teria aprendido tudo isso. Por que trazer os números que aconteceram há 3.300 anos atrás? O que muda na nossa vida saber quanto cada tribo teve? Essa tribo teve tanto e essa tribo teve tanto. Fala o Hafetz Haim que dos detalhes da Torá tem ensinamentos que são diretos, tem ensinamentos que, para entender, precisa de muita reflexão. Aqui é um dos exemplos que esses números, eles também são ensinamentos. Deus só escreveu o que a gente também vai usar nas futuras gerações. Yaakov, ele teve 12 filhos, esses 12 filhos vão dar origem às 12 tribos do povo judeu. Esses 12 filhos de Yaakov, cada um teve as suas famílias, cada um teve seus filhos. Um exemplo, Binyamin, que foi o último filho do Yaakov, ele teve 10 filhos, Baruch Hashem, os 10 pessoas saudáveis, pessoas normais, enquanto outro filho de Yaakov, que era chamado Dan, ele teve um único filho, e esse filho era surdo-mudo. Então, quer dizer, já não é uma criança saudável, já não é uma criança normal, e, em compensação, do outro lado, o Binyamin tem 10 filhos, os 10 saudáveis. O que a gente esperaria na nossa vida aqui, nas futuras gerações? Que a tribo de Binyamin vai ser pelo menos 10 vezes maior que a tribo de Dan. Assim é a lógica humana. Se a gente olhar o número que tem cada tribo, surpresa incrível. A tribo de Dan tem 64.000 e alguma coisa, enquanto a tribo de Binyamin tem 46.000 e alguma coisa. Olha só, 64.000 a tribo de Dan e 46.000 a tribo de Binyamin. Era para ser 10 vezes maior, mas saiu menor. Fala o Hafetz Haim
daqui a gente aprende, a gente faz a nossa parte, mas tudo é decidido lá em cima. Não é a lógica, não é o esforço, não são as leis do mundo material que fazem as coisas acontecer. O que faz as coisas acontecerem é a vontade de Hashem. Se Deus quiser que uma tribo seja mais numerosa do que a outra, um único filho surdo-mudo, ele vai ter mais descendentes do que 10 filhos saudáveis. Assim, a gente tem que colocar a emuná sempre que tudo está nas mãos de Hashem. Faz a tua parte, mas saiba que é Ele que vai decidir o que vai acontecer de verdade. Depois disso, da contagem do povo, a Torá fala um outro assunto. 5 mulheres, tem o nome dessas 5 mulheres, chamadas Mahla, Noá, Hagla, Milká e Tirza. Essas 5 mulheres, tzadikot, filhas de um homem chamado Tzlofchad. Quem é esse tal de Tzlofchad? Existe uma grande discussão no Talmud. Quem é Tzlofchad? De acordo com o grande Rabi Akiva, Tzlofchad era aquele homem que estava juntando gravetos no Shabat, que é um dos 39 trabalhos proibidos do Shabat, e, infelizmente, o Tzlofchad, ele recebeu pena de morte. Essas 5 meninas, elas estão vindo reclamar com Moshe Rabbeinu. Moshe, nosso pai, ele morreu pelos erros dele, não teve nada a ver com a rebelião de Cora, não teve nada a ver com nenhum dos movimentos que eram para te derrubar, que eram contra você. Ele morreu pelas transgressões dele, e agora a gente acabou de perceber, olha, o assunto passado foi a contagem do povo. A gente percebeu que a contagem foi feita a partir dos filhos homens e não das filhas mulheres. Então, isso quer dizer que a gente não vai ter direito a uma terra em Eretz Israel, porque o nosso pai morreu, ele teve 5 filhas e não teve nenhum filho. Como que vai ser agora, Moshe? Moshe fala, uau, verdade, excelente pergunta. Espera aí, que eu vou perguntar para Hashem. Hashem fala para Moshe, elas estão certas, avisa para elas que elas vão ter direito à terra em Eretz Israel, e logo em seguida Deus ensina na Torá as leis de herança. Então, nas leis de herança também está incluído que as filhas, elas também têm direito à herança, receber a herança do pai. Então, os nossos sábios falam que, pelo mérito dessas 5 mulheres, foi ensinado na Torá as leis de herança. O que elas fizeram de tão incrível? A gente sabe que não foram poucas as vezes na história do povo judeu que pessoas estavam reclamando: eu quero isso, eu quero aquilo, falta água, falta comida. O que elas fizeram de tão incrível que elas mereceram, agora que o nome delas fosse escrito para sempre na Torá e que, pelo mérito delas, fosse ensinado as leis de herança aqui na Torá. Olha que incrível, vamos tentar se colocar no lugar dessas mulheres. Depois de 40 anos no deserto, tiveram muitas transgressões, tiveram muitos castigos, acabou de ter uma maguefá, uma praga com 24.000 mortes. Quer dizer, foi uma dor terrível para o povo não estava aguentando mais, a grande maioria do povo está arrumando as malas para voltar para o Egito. Eles não aguentam mais viver dessa maneira, eles não querem mais, chega. 40 anos que a gente está aqui e qualquer coisinha, e Deus já fica bravo, e Deus já manda um castigo, vamos embora para o Egito. E realmente era um movimento tão forte dentro do povo judeu que era contagiante, isso contaminou todo mundo e criou no povo judeu uma vontade generalizada de abandonar tudo e voltar para a terra do Egito. De repente se levantam essas 5 mulheres, cola kavod, nadando contra a correnteza, e elas falam: Moshe, a gente quer ir para a terra de Israel, a gente quer ter direito a uma terra em Eretz Israel. Uau! Que tapa na cara que foi do resto do povo. O que eles pensaram? Nós que temos uma terra garantida em Eretz Israel, a gente está aqui reclamando, pensando em voltar.
E elas que não têm nada garantido, elas estão vindo brigar, elas estão vindo reclamar. Cola kavod para essas mulheres. Então, esse é o grande mérito dessas 5 mulheres, que elas foram contra a correnteza, elas foram contra todas as influências da época, e assim os nossos sábios ensinam, a última Mishnah do Pirkei Avot, Lefum Tzara Agra. A recompensa é de acordo com as dificuldades. Quanto mais difícil da gente cumprir alguma coisa, maior a recompensa. Era tão difícil conseguir superar essas influências externas que o mérito delas foi um mérito muito grande, e o nome das filhas de Tzlofchad foram escritos para sempre na nossa Torá. Finalmente, a gente vai ter, depois disso, mais um assunto, tudo se conectando. Olha que incrível, um assunto conectado com outro. Então, agora que foram ensinadas as leis de herança, Deus fala para Moshe Rabbeinu, sobe numa montanha, eu quero te mostrar a terra de Israel, mas depois disso você vai falecer, você vai ser reunido aos seus antepassados. Qualquer pessoa normal, Deus nos livre, mas uma pessoa que está com uma doença terminal, ele sabe que ele vai morrer em pouco tempo. O que ele vai fazer? Ele vai fazer todos os ajustes na casa dele, tem que deixar a herança, tem que ver toda a divisão dos bens e vai se despedir da família. Ele vai pensar nele mesmo e na família dele. Quando Deus falou para Moshe, Moshe, se prepara que você vai falecer agora, a primeira preocupação de Moshe foi, Deus, mas quem vai ser o líder desse povo? Eu estou preocupado que esse povo vai viver como uma ovelha que não tem quem cuide do povo. Eu não estou entendendo. O que o Moshe está tão preocupado? Não era óbvio que Deus vai escolher uma outra pessoa? Assim que ele falecer, Deus vai escolher um novo líder. Qual é a preocupação de Moshe Rabbeinu? Primeiro, a gente vê que antes de pensar nele mesmo, Moshe está pensando no povo. Segundo ponto, muito importante, Moshe não tem dúvida nenhuma que vão surgir novos líderes para o povo judeu, não vão faltar interessados. Mas ele está preocupado com que Deus indique alguém que vai cuidar do povo, pelo povo, e não pelos seus interesses pessoais. Não faltam pessoas querendo ser presidente, ser governador, ser prefeito, não falta. Mas será que a pessoa realmente ela quer o bem do povo ou ela está preocupada com ela mesma? O que ela vai ganhar disso? Quanto dinheiro ela vai conseguir desviar? Quanto poder ela vai ter? Então, Moshe, ele sabe que vão surgir novos líderes. O grande medo dele, quem vão ser esses líderes? Então, ele implora para Hashem, Deus, por favor, indica alguém que vai pensar no povo, que vai se importar, que vai se preocupar com o povo judeu, por eles, e não a pessoa, de uma maneira egoísta, está preocupada com os seus próprios interesses. Olha que incrível, os nossos sábios, eles explicam que por que esse assunto veio logo depois das leis de herança, quando Moshe escutou que quando alguém falece, por exemplo, os filhos vão herdar tudo que o pai ele tinha, ele quis agora pedir para Deus um novo líder. Quem ele quer que seja o novo líder? Os seus filhos. Então, aqui é a intenção de Moshe, quando ele falou, Deus, escolhe um novo líder, Moshe estava pensando nos seus próprios filhos. Tem um Midrash que fala para a gente que Deus virou para Moshe Rabbeinu e falou, Moshe, eu sei que você gostaria que fossem os seus filhos os próximos líderes, mas os seus filhos não estudam Torá. Então, quem vai ser o próximo líder? Vai ser Yoshua, aquele homem que não sai da tenda de estudos, ele é o primeiro a chegar, ele é o último a ir embora. Antes de ir embora, ele guarda todos os livros, ele organiza todo o centro de estudos e o tempo inteiro ele faz shimush talmidei chachamim, ele está conectado com Moshe Rabbeinu, aprendendo ensinamentos de Torá no dia a dia. Esse Midrash
é muito difícil de entender. Espera aí, os filhos de Moshe não estudavam Torá? Que história é essa? E pior do que isso, maior a pergunta, se eles não estudavam Torá, por que Moshe indicou os filhos dele? Quer dizer, Moshe não está preocupado que o próximo líder seja alguém grande em Torá, com conhecimento. Ele, qualquer um pode ver, só porque é filho dele, então ele vai indicar os filhos dele, porque ele quer garantir o emprego dos filhos. É isso? Moshe Rabbeinu, não estamos falando de uma pessoa no nosso nível, estamos falando de um anjo, aquele anjo que subiu no Monte Sinai e ficou 40 dias e 40 noites sem comer para receber a Torá. E alguém que dava a vida pelo povo, não pode ser que no momento da morte ele ia receber um suborno assim, tão descarado, de apontar os filhos dele, se eram pessoas que não têm nível para serem os líderes do povo judeu. Então, os nossos sábios explicam duas formas de entender, e olha que incrível, para a gente tentar pegar isso, Bezrat Hashem, para a nossa vida. Uma maneira aqui de entender, Deus me livre pensar que os filhos de Moshe Rabbeinu, eles não estudam Torá. Óbvio que eles estudam Torá, óbvio que são pessoas muito sérias, muito comprometidas, mas a Torá, ela não é hereditária, a Torá não é herdada pelos filhos, o filho tem que se esforçar para poder adquirir Torá. E aqui eles cometeram uma pequena falha, eles eram pessoas muito grandes de Torá, talvez maiores até mesmo do que Yoshua. Mas qual foi a diferença? Yoshua aproveitou o seu potencial 100%. Olha que incrível, eles podiam ser muito maiores que o Yoshua, mas eles não aproveitaram tudo que eles podiam do potencial, e o Yoshua ao contrário. O Yoshua aproveitou ao máximo o seu potencial. Por isso, Deus disse para Moshe, perdão, mas não vão ser seus filhos os próximos líderes, o próximo líder vai ser Yoshua, aquele que não sai da casa de estudo, aquele que não sai de perto de você. Yoshua é aquele que aproveita cada momento da vida para crescer, para estudar, para se melhorar como pessoa. Ele tem o perfil do próximo líder do povo judeu. Está escrito que os anciãos, os Keinim, quando eles escutaram a nomeação do Yoshua, eles sentiram buchá e climá. Falam os nossos sábios que buchá e climá significa vergonha, mas são dois tipos diferentes de vergonha. Buchá, normalmente, é o que a gente sente quando eu estou diante de alguém muito grande. Eu vou visitar o Rav Chaim Kanievsky, Shlita, pedir uma brahá para ele. A gente tem vergonha de ver aquela pessoa, aquele anjo na nossa frente, naturalmente dá um sentimento de vergonha, de pequenez, como eu sou pequeno perante esse homem tão grande. Então, isso é buchá. Isso é o que os anciãos eles sentem em relação a Moshe Rabbeinu. Mas climá é uma vergonha que é resultado dos nossos atos. Olha que incrível, os anciãos, eles olharam para o Yoshua, esse aqui vai ser o escolhido. Ele estudou na Yeshiva, na mesma classe que a gente, e nós éramos alunos muito melhores que ele. Eu tirava uma nota maior que ele nas provas. Mas olha a diferença, Yoshua, ele podia tirar notas menores, mas Deus vê não só o ato, Deus vê o coração da pessoa, Deus vê o esforço. No mundo material, a gente vê só o resultado final, mas no mundo espiritual, Deus ele vê principalmente o nosso esforço. Yoshua se esforçou muito mais que os filhos de Moshe, se esforçou muito mais do que qualquer outro ancião do povo judeu, por isso ele é o escolhido como o próximo líder do povo judeu. E uma outra explicação, por que Yoshua e não os filhos de Moshe? Quando o Midrash fala que os filhos de Moshe não estudavam, de novo, Chas v'Shalom, imaginar os filhos de Moshe, pessoas afastadas da Torá, que passavam o dia com vanidades, com besteiras, Chas v'Shalom, não dá para imaginar essa cena. Então, aqui, o que a Torá está ensinando para a gente? Os filhos de Moshe, o Gershom e o Eliezer,
eles estudavam muita Torá, eram Talmidei Chachamim, grandes sábios de Torá, mas eles estudavam Torá só para eles mesmos. Eles não estudavam Almenat Lelamed, com a intenção de passar para frente. Quando a gente estudou os 48 Kinyanei a Torá, 48 ferramentas de aquisição da Torá, uma das ferramentas é que a pessoa estude Almenat Lilmod Lelamed, que a Torá não pare nela, que a Torá seja transmitida. É com essa intenção que a gente tem que escutar uma aula. Eu tenho um costume, eu ando com um monte de papeizinhos no bolso, qualquer lugar que eu vou, que eu escuto algum Dvar Torá, uma história bonita, algum ensinamento bonito, mas na hora eu já puxo o papelzinho do bolso, ó, papelzinho aqui no bolso, e eu já anoto, eu não vou perder uma oportunidade. Eu posso repetir para alguém essa Torá, eu posso falar na mesa para alguém. Por que eu não vou aprender uma coisa bonita com intenção de passar isso para frente? Então, Bezrat Hashem, os filhos de Moshe, eles estudavam para eles mesmos, eram Talmidei Rachamim, eram gigantes de Torá, mas estudavam Torá para eles mesmos. Deus falou, não é isso que eu quero. O líder do povo judeu, em especial, ele tem que ser alguém que tem amor de transmitir, como Moshe Rabbeinu tinha. Por que ele é chamado de Rabbeinu? Ele é o nosso Rav, ele é aquele que transmite para a gente toda a Torá. Tudo que Moshe recebia de Deus, ele preparava para transmitir para o povo judeu. Esse é o novo líder que eu quero. Deus falou para Moshe Rabbeinu, teus filhos não são assim, infelizmente, teus filhos estudam Torá para eles. Espera aí, então, por que o Midrash fala que eles não estudavam Torá? Se eles morressem sem filhos, sem transmitir a Torá teria morrido com eles. Quando a gente transmite a Torá, eu estou garantindo que essa Torá vai ser eterna. Então, não adianta você estudar a Torá e não passar essa Torá para frente, porque você não está sendo um elo de transmissão da Torá. Então, é como se o teu estudo ele parou em você, ele terminou em você, e não é o estudo de Torá que Hashem ele quer da gente. Só para a gente terminar, então, o Yoshua, ele é finalmente escolhido como o líder para entrar com o povo judeu na terra de Israel, e é isso que traz para a gente o livro dos Neviim. Começa o primeiro livro, justamente é o Sefer Yoshua, que mostra a liderança e milagres incríveis que Deus fez, com o Yoshua sendo um grande líder do povo judeu. E só para a gente terminar, só para mencionar, aqui não tem, pelo menos eu não encontrei ainda, nenhuma conexão direta com o que a gente falou até agora, mas a Parashá, ela termina falando sobre o Korban Tamid. Korban Tamid é aquele Korban, o sacrifício que é feito todos os dias, sem exceção, faça chuva ou faça sol, Shabat, domingo, feriado, todos os dias tem Korban Tamid. Quando ele é oferecido, o sacrifício da manhã e o sacrifício do final da tarde. Atualmente, infelizmente, a gente não tem mais o nosso Beit HaMikdash, estamos nas 3 semanas, as semanas de tristeza, para a gente lembrar da destruição do Beit HaMikdash e fazer a nossa contribuição para que ele possa ser reconstruído. Como a gente faz a reconstrução? A Ahavat Hinam, o ódio gratuito, destruiu o Beit HaMikdash. O amor gratuito vai reconstruir o nosso Beit HaMikdash. A gente amar as pessoas, a gente se importar com as pessoas, assim vai reconstruir o nosso Beit HaMikdash. Mas todo momento que a gente não tem o Beit HaMikdash e não tem o Korban Tamid, o nosso Korban Tamid foi substituído pelas nossas tfilot. A tfilá da manhã, ela vem como o Korban Tamid da manhã, e a tfilá de Minchá, a tfilá do final da tarde, vem como o Korban Tamid do final da tarde. O que é a reza da noite? Como a gente queimava no altar as partes internas dos korbanot, isso ficava a noite inteira queimando no altar. Então, isso representa a nossa tefilá da noite.
a tefilá de Arvit. E, só para terminar, a Parashá fala sobre um outro Corban, chamado Corban Musav, que a gente conhece bastante, o Musav do Shabat. De novo, existia o Corban Musav, e que hoje em dia foi substituído pela tefilá de Musav. Aonde a gente vai fazer essa tefilá? Nos momentos que se acrescentava mais um Corban. O nome Musav vem de Leosiv, de acrescentar alguma coisa. Aonde a gente acrescentava Rosh Chodesh, né, todo o início do novo mês, nos Hagim, todos os Hagim do ano, e no Shabat. Então, são os dias do ano que a gente vai acrescentar mais uma tefilá, a nossa tefilá de Musav, e a gente reza para que Bezrat Hashem, o mais rápido possível, Hashem possa mandar o Mashiach, a gente possa reconstruir o nosso Beit HaMikdash e voltar a fazer o nosso Korban Tamid e os nossos Korbanot de Musav. Shabbat Shalom.